Hebreus capítulo 6, a partir do primeiro verso, diz assim: Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras, mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isso faremos se Deus o permitir. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus, e o expõem ao vitupério. Amém? Podemos assentar. Glória a Deus. Amados, a Epístola aos Hebreus, ela provavelmente deva ter sido escrita pelo apóstolo Paulo, ou por Lucas. Não temos a certeza de quem foi o escritor, e nem tampouco também qual foi o período em que ela foi escrita. Alguns relatos na própria epístola nos diz que foi antes da destruição do templo de Jerusalém, 70 anos depois de Cristo, quando ela acontece, e provavelmente possa, por alguns sinais, ter sido escrita nessa época. Mas especificamente, a carta aos Hebreus, e ela mesmo por si só diz Hebreus, está querendo dizer aos judeus cristãos, aqueles que aceitaram Cristo como seu Senhor e seu Salvador. E importante dizer que ela foi firmada em alguns tópicos muito mais interessantes, que é a questão de pessoas que têm a sua firmeza de fé um pouco abalada pelos fatores da vida, abalada pelas situações que ocorrem, abalada pelos momentos, abalada até mesmo pelo fato da religiosidade. Quando nós olhamos todos os capítulos de Hebreus, nós vemos situações únicas que são ensinadas a este povo e que nós tomamos para si hoje. Eu quero passar isso a você. Eu quero que você entenda que esta carta, ela nos traz sim, na atualidade, situações que nós precisamos tomar, que nós precisamos ver. Aqui o escritor diz neste capítulo 6, e ele começa falando, olha, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, deixando as coisas que nós já passamos, vamos prosseguir, vamos andar, vamos caminhar, vamos indo em direção àquilo que Deus nos chama e já estabeleceu para nós, por aquilo que foi feito através de Cristo. A pastora Carol, em determinado tempo da sua ministração, ela disse claramente para nós aqui, se eu posso parafrasear, não é? Nós temos um tempo em que nós precisamos renovar a nossa fé, crescer verdadeiramente. Por tudo que foi ministrado aqui, o poder de Deus em nós, Ele nos transforma, nos aperfeiçoa, para que nós possamos crescer. A palavra que Hebreus nos demonstra nesta questão aqui que talvez seja Paulo ou Lucas, seja quem for, quer nos mostrar, é que precisamos amadurecer verdadeiramente, é que precisamos passar dessa situação antiga e começar a crescer na presença do Espírito Santo de Deus, que precisamos realmente entender que Ele nos capacita a passar por aquilo que a gente acha que não consegue passar, e aí a gente volta a fazer certas coisas do passado, achando que este é o remédio que vai fazer com que a gente passe pela situação. O que eu quero dizer com isto?
Amados, o Espírito Santo de Deus nos renova a cada manhã e faz com que você passe por essa situação, se ela é nova ou não, se ela é parecida ou não com o passado. Eu quero que você largue aquilo que você já viveu e comece a viver o novo de Deus na sua vida. Porque quando nós vivemos o novo de Deus na nossa vida, nós partimos para aquilo que o Espírito Santo de Deus quer para nós, um amadurecimento, que a gente percorra a perfeição de Cristo. E ele diz isso aqui, ele vai falando, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras. Eu não preciso mais fazer certas coisas que eu já fiz no passado. Eu poderia citar aqui N exemplos do que eu já fiz, mas eu vou citar um apenas. Toda vez que eu tinha uma situação bastante negativa em que eu tinha que passar, e mesmo já sendo pastor, ou estando como pastor, porque nós estamos como pastor, um dia nós vamos parar. Eu, Paulo, Carol, é uma passagem, é um período. E eu me lembro que toda vez que eu passava por uma situação negativa, eu cantava especificamente um cântico. Meio que fosse uma regra pessoal, eu cantava aquele cântico, achando que aquilo ia me ajudar. E aí eu quero dizer para você, é bom fazer isso? Óbvio, sempre cantar a Deus é bom. Só que passou a ser uma reza na minha vida, uma prática religiosa. Eu achava que eu tinha que fazer aquilo para que eu pudesse passar por uma situação, seja ela qual for. O que eu quero dizer para você, que nós, quando vamos aprendendo desta palavra, que ela vai nos ensinando, ela vai nos orientando de uma outra maneira. Então acompanhe comigo o que Hebreus diz. No capítulo anterior, capítulo 5, verso 12 a 14, olha o que a palavra de Deus nos ensina. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimentar de leite não está experimentando na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Olha o que ele diz, duro, para mim e para você: para de ser menino, para de ser inconstante, para de conviver e viver com essas situações em que você volta a cair, e simplesmente, como diz esse mesmo capítulo 6, que você renega aquilo que foi feito na cruz do Calvário, aquilo que foi realizado por você. Jesus morreu pelo seu pecado, morreu pelo seu problema, morreu pela sua doença, morreu pela sua situação negativa, para que você pudesse ter vida e vida com abundância. Para isso você precisa se amadurecer na presença de Deus, amadurecer-se na palavra, ter alimento sólido e adquirir esse alimento sólido. Pessoas que ficam anos dentro da igreja, anos praticando a mesma coisa e não crescem, vivem nos ais da vida, ai daqui, ai de lá, ai daqui, ai de lá, nada funciona. E por que nada funciona? Porque você não quer que funcione, porque você não cresce na presença de Deus, porque você não adquire o conhecimento e põe ele em prática. Se você prestar atenção no que diz os textos à frente de Hebreus, nós vamos ver algo assim poderosíssimo que ele nos ensina, algo que vale a pena para mim e para você, algo que você tem que pôr em prática, porque esta epístola, em quase todos os seus capítulos, nos ensina prática de vida, prática de fé, prática da palavra, prática do que é certo. Acabei de ler para você: aqueles que buscam a perfeição em Cristo Jesus vão saber discernir o que é bem e o que é mal.
O que quer dizer isso, amado? Naquela situação problemática da sua vida em que você precisa tomar uma atitude, o Espírito Santo de Deus vai capacitar você a tomar a atitude correta, porque Ele vai te mostrar o caminho certo. Você está amadurecido, mesmo no meio da dor, Deus fará a diferença através de você. Deus mostrará a você o que precisa ser realizado e feito para que você cresça. E não continue sendo um menino na fé. Porque qual que é o grande problema que nós vemos hoje? As pessoas buscam solucionar o seu material, mas não conseguem solucionar a sua alma, não conseguem solucionar aquilo que o seu espírito possa te fortalecer, que o seu espírito possa fazer você crescer. Olhe bem para mim, está na hora de você crescer na palavra, ser fortalecido pelo Espírito Santo. Para de ser menino desobediente, porque o Pai Eterno está aqui neste lugar, e está dizendo para mim e para você, há um caminho seguro, há um caminho pela luz, que é Jesus, e que você pode andar nele. Ande nele, busque nele, percorra nele. E aí quando eu olho um pouquinho mais à frente, e eu peço a gentileza que você abra no capítulo 12, ele diz assim, verso 1, capítulo 12: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Glória a Deus, aleluia. O que ele diz? Olha, preste atenção, nós estamos aqui rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Essas testemunhas que estão relatadas aqui, lá atrás na sua tradução no hebraico, quer dizer mártires, pessoas que morreram por Cristo, pessoas que morreram pela fé em Cristo, pessoas que acreditaram em Cristo e não negaram nada dele. E aí eu digo para você algo, meu amado, a gente nega a Cristo, a gente nega o que Ele fez por nós, quando nós duvidamos do que pode ser feito através da nossa vida, quando praticamos a sua palavra, quando não praticamos a sua palavra. Você precisa praticar a palavra de Deus, e esquecer o processo que esse mundo tenta, impõe, luta para que você seja derrotado. E eu quero dizer para você, meu amado, você não vai sair daqui derrotado hoje em nome de Jesus Cristo, você vai sair daqui vitorioso. Você crê na vitória do Senhor? Ela já está liberada, ela já foi liberada a nós. E encerrando, não quero dizer muitas coisas hoje, mas no capítulo 11, nós vamos ver que Hebreus cita vários homens de Deus: Abraão, Abel, Enoque, vai citando Noé, ele cita, quer ver quem mais? Aqui, deixa eu ver. Isaac, Jacó, que mais, pastor? José, Moisés, Sara, obrigado. É Vladimir? Não, Vladimiro. Não esqueço mais, Vladimiro. Gideão, Sansão, Davi. Olha só, no final desse capítulo, esse texto sempre marcou minha vida, minha alma, porque no verso 37 em diante do capítulo 11 diz assim: foram apredrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno,
errantes pelo desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Todos estes, olha o que a Bíblia fala, todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Que loucura! Homens que viveram coisas fabulosas, extraordinárias, milagres, tantas outras situações, homens pelos quais o mundo os achavam loucos, varridos. Por quê? Porque tinham fé em um Messias que viria e que salvasse, porém não alcançaram a sua promessa. Às vezes nós estamos aqui e queremos alcançar alguma coisa. Amados, a promessa já foi liberada sobre mim e sobre você, e nós temos Cristo Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Já temos a oportunidade de viver esta promessa, que é a promessa da vida eterna. Mas continuamos voltando e voltando, e como diz Hebreus 6, recaindo. Sabe o que ele quer dizer em Hebreus 6? De pessoas que professam a fé em Cristo, conheceram Ele, mas não conseguem largar as situações da sua vida, e vão caindo de novo. Mas o mesmo Hebreus 6 diz para mim e para você, há uma chance de você sair daqui renovado e restaurado pela presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Há uma chance de você conseguir sair dessa, andar na luz. E aí quando a gente olha para esse texto de Hebreus 12:1, que diz assim: corra. Eu quero correr e encontrar o meu Senhor Jesus Cristo e viver a graça todos os dias. Agora eu lhe pergunto, será que nós estamos querendo viver isso? Ou queremos voltar aos rudimentos passados da nossa vida? A uma vida desgramada, e eu não vou falar desgraçada, porque é tão dura essa palavra, eu acho uma palavra horrível, porque a palavra desgraçada quer dizer o quê? A pessoa sem a graça. Já imaginou uma pessoa sem a graça de Deus? Você nunca será um desgraçado, porque você é agraciado por Cristo Jesus. E se você é agraciado por Cristo Jesus, saiba de uma coisa: mesmo que você não venha a obter certos sonhos, certos desejos do seu coração, mantenha a sua fé, o Senhor será contigo. O Senhor estabelecerá o reino dele na sua vida, e você viverá a glória e a graça de Cristo nesta terra. Mas corra, seja testemunha. Sabe por que às vezes nós não conseguimos ganhar as nossas casas? Sabe por que às vezes nós não conseguimos mudar o plano da nossa vida? Não somos nenhum tipo de testemunha, nem do mundo, nem de Cristo. Não somos nenhum mártir de fé. Que isso, muito longe. Você morreria pela fé? Eu não sei se você sabe, mas hoje morreram 60 pessoas que estavam louvando e adorando a Deus na Nigéria. Sabiam disso? Caiu um teto de uma igreja. Muitos vão dizer assim: irresponsabilidade de quem estava construindo o prédio, uma irresponsabilidade de pessoas. Amados, eu não quero nem me preocupar nesse exato instante quem foi o responsável pela obra. Eu estou preocupado com quem ficou e perdeu alguém. Eu estou preocupado com os mais de 200 que estão ali feridos. E de uma certa forma, minha preocupação maior é que espero em Deus que todos estivessem adorando a Deus, e esses 60 foram promovidos. A minha maior preocupação é saber que mesmo que se esse teto cair um dia, e nós estivermos aqui, pode acontecer. Sim ou não? Pode. Eu não tenho o poder absoluto de saber que isso aqui vai cair ou vai ficar de pé ou não vai.
Eu não tenho controle de todas as coisas, e muito se enganam aqueles que acham que conseguem controlar tudo e todos. Você não consegue controlar tudo e todos na sua casa, você não consegue controlar tudo e todos no seu trabalho, você não consegue controlar nada que você possa imaginar que você tem o controle. Porque quando você pensa assim, você cai. Quando você pensa assim, você entra no que a palavra de Deus disse para nós hoje, você cai. Mas quando o controle da sua vida está nas mãos de Deus, Deus realiza em você a vontade dEle, e você corre à perfeição de Cristo. Hoje você precisa tirar de novo da sua cabeça e da sua alma as coisas que fazem com que você caia. Para de ser desobediente, para de andar no pecado, para. Eu estou falando para você, para. A palavra de Deus não quer mais meninos. Você já não é mais um menino para ficar tomando leitinho. Você está vivendo um momento de alimento sólido, aquele que te sustenta, aquele que te nutre, aquele que faz com que haja a manifestação do fruto do Espírito. E se você não entender isso, amado, eu não sei o que pode acontecer com você no dia de amanhã, mas eu quero, em nome de Jesus Cristo, declarar sobre a tua vida que você vai começar a se alimentar de forma sólida. Você vai sim se exercitar na palavra de Deus, como diz a própria palavra que nós lemos hoje. Você vai correr. Está aqui o Cidinho, que é professor de educação física. Seja bem-vindo. Quando nós corremos diariamente, o nosso corpo vai exercitando e vai pegando um formato bem formado. A musculatura da perna, a musculatura do peito, do peitoral, dos braços. Você vai ficando mais saudável, vai ficando mais forte. Com o tempo você vai conseguindo correr mais. Sua estrutura física melhora, sua cabeça melhora, seu cardiorrespiratório melhora. E a Bíblia faz essa relação. É essa relação que a gente precisa entender. Você precisa correr para que tudo na sua vida melhore. Corra atrás daquilo que é o caminho da luz, que é Cristo Jesus. Porque quando você corre, você vai se exercitando, vai se tornando melhor. Só que tem pessoas que estão caídas aqui. Ou você toma jeito, ou o seu fim é desastroso. Ah, pastor, mas qual é o meu jeito? Pare de viver os rudimentos, as religiosidades, as coisas que você hipoteticamente acha que é isso que é o correto, que isso que é o certo, que isso que vale a pena. É dessa maneira que eu tenho que louvar, é dessa maneira que eu tenho que ouvir a palavra de Deus. Se eu não for desse jeito, não acontece. Por que a pastora Carol tem diferença quando louva e eu não? Mas qual o problema? Você não tem que se preocupar com a Carol, você tem que se preocupar com a sua vida. Deus está me chamando e chamando você a uma reflexão nesta noite. Que você precisa entender que se você estiver caído, Deus está dando a mão a você e vai te levantar no nome de Jesus Cristo. Deus está renovando a sua fé. Lembre-se dos exemplos. Hebreus 11. Tantos homens de Deus: Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Noé. Se a gente fosse citar Moisés não entrou na terra prometida. 40 anos no deserto com um povo desobediente, um povo adúltero, um povo prostituto, pecador, idólatra, enchendo a paciência. Eu fico imaginando como é que era Moisés naquela época, e eu vou falar de Moisés um pouquinho, porque há pouco tempo atrás a gente assistiu a novela, não é? Quem assistiu a novela de Moisés aí, os 10 mandamentos? Eu não assisti muito, não deu muito tempo de assistir. Mas você imagina 40 anos com um povo perturbando? Você tem alguém que te perturba? Tem? Tem alguém que te enche a paciência? Porque você enche a paciência de Deus, sabia? Num bom sentido, né?
com os seus pecados, com os seus erros, com as suas idolatrias, com as suas mentiras, com as suas promessas de voto. Deus, hoje eu vou fazer um voto com o Senhor, eu vou buscar viver a santidade, eu vou viver essa palavra, eu vou tomar para si. Aí amanhã já acontece tudo de novo, aí você volta a cair tudo de novo, você erra tudo de novo. Os fundamentos que você podia ter da palavra de Deus na sua vida, você pumba, joga fora. Por quê? Porque não põe em prática, porque não vive. Deus está chamando você a uma vida cristã, uma vida de verdade, não uma falsidade. Tem muitos que vêm à igreja só para falar que vêm. Tem muitos que chegam ao ponto de falar assim: eu sou dizimista fiel, por isso posso fazer prova de Deus. Amados, você pode ser dizimista fiel, que não vai adiantar nada você fazer prova de Deus, se o seu coração não for voltado ao Senhor, se você não tiver uma fé genuína. Hebreus nos diz isso hoje. Daqui a pouquinho nós vamos participar do corpo, da ceia do Senhor. E ela, no momento lá em 1 Coríntios capítulo 11, versos 23 em diante, diz o seguinte: faça uma reflexão, porque se você tomar de forma indignamente, você vai para o inferno. É assim. Porque diz para a sua própria condenação. Qual é a nossa condenação? Inferno. Você acredita em inferno? Eu acredito, porque eu acredito em Deus. E a Bíblia me relata que se eu estiver bem com Ele, eu estou com o meu plano de saúde garantido, estou com o meu plano de previdência garantido, porque eu viverei a vida eterna com o Senhor. Em nome de Jesus, eu lhe pergunto nessa noite, de verdade, você veio à toa aqui? Porque se você veio à toa, veio só para... e não quer se consertar, e não quer andar na luz, e não quer ser correto diante de Deus, desculpa, meu amado, minha amada, tem algo errado. O que Hebreus diz é que nós não precisamos alcançar promessa nenhuma, precisamos ter fé. O que Hebreus diz que eu preciso, se eu estiver caído, levantar as minhas mãos aos céus e pedir: Deus me ajuda, e Deus te ajudará. Hebreus diz para mim que eu olho para a cruz e vejo que ela ganhou a minha alma, ganhou a minha vida, me salvou, me libertou e me trouxe cura. Nessa noite eu declaro sobre a tua vida a paz que excede todo entendimento que Cristo nos dá. Eu declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo, sim, a vitória, mas a vitória da vida eterna, não a vitória dos bens, não a vitória do material, não a vitória daquilo que as pessoas acham que precisam receber, mas a vitória de Cristo em nós, Cristo habitando em nós, o reino de Deus sendo estabelecido. Eu profetizo isso na sua vida. Eu profetizo para que você viva. Seja fiel. Feche teus olhos. Nessa noite há uma oportunidade de nós sairmos daqui renovados, restaurados. Não viver mais na desobediência, e nem tão pouco na prática do pecado, mas sim na prática da vida, de Cristo. Cristo habitando em mim, Cristo habitando em você. Esse é o maior mistério da Bíblia, um ser habitando outro ser. A Bíblia diz em Coríntios que nós somos o templo do Espírito. O Espírito de Deus habita em nós.